Ótimo. Agora está gravando aqui. Bom, mais uma vez, boa noite. É um prazer tê-los aqui. O objetivo hoje nosso é apresentar aqui os professores, as disciplinas que vocês terão agora no segundo módulo. E ao final, a gente tem uma conversa, né? Sobre, até eu acho que vocês devem estar aí com algumas dúvidas que sempre acabam aparecendo com relação à prova presencial, à segunda chamada, né? Avaliação final. Então, a gente pode estar conversando aí com relação a isso. Eu vou ficar à disposição. Eu estou aqui porque eu estou conversando e, ao mesmo tempo, permitindo o pessoal entrar na reunião. Então, é isso, tá? Primeiro, então, eu vou passar a palavra para os professores, para eles estarem apresentando aqui, né? Se apresentando aqui a disciplina que eles vão trabalhar, e aí depois a gente tem o nosso bate-papo. Tudo bem? Então, vou convidar inicialmente aqui o professor Marcos. O professor Marcos, ele vai trabalhar com vocês na disciplina de Fundamentos de Administração. E aí, Marcos, você fica à vontade, tá? Muito bem. Obrigado, professor Aguinaldo. Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação, um prazer enorme poder fazer parte da equipe vitoriosa desse curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Gostaria de dizer que será uma experiência, espero eu, muito prazerosa e muito proveitosa para todos e todas, na perspectiva dos estudos da disciplina Fundamentos de Administração. Como o professor Aguinaldo me apresentou, meu nome é Marcos Fagundes, eu sou docente do quadro efetivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente eu sou docente lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e atuo nos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Ciência da Computação. A minha formação é uma formação um pouco híbrida, eu tenho formação em Administração, pós-graduação em Administração, mestrado em Administração, doutorado em Engenharia Industrial, com foco de pesquisa na área de Engenharia de Produção. Também sou técnico em Análise de Sistemas, e aí, portanto, diante de toda essa nossa experiência prévia, a intenção é que eu possa contribuir, colaborar, compartilhar conhecimentos aí com essas turmas no nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Portanto, nós iremos trabalhar especificamente com a disciplina Fundamentos de Administração. É uma disciplina regular do curso, que vai ser ofertada nesse segundo módulo. Essa é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas aula, e nós vamos tratar sobre aspectos gerais da gestão, né? Desde aspectos introdutórios da administração enquanto área do conhecimento, e vamos avançar em outros tópicos, trabalhando aí com assuntos mais direcionados à formação profissional de todos vocês que irão atuar, se é que já não atuam, mas que irão atuar também de forma mais profissionalizada aí nas áreas de tecnologia e áreas afins. Então, professor Aguinaldo, se o senhor me permite, eu vou falar brevemente aqui só sobre a ementa da disciplina, tá? Para fazer uma espécie de um overview aí da nossa matéria, e muito provavelmente já na próxima segunda-feira nós teremos o nosso primeiro encontro síncrono da nossa disciplina. Então, de acordo com a programação da disciplina, nós vamos ter alguns encontros síncronos e assíncronos, né? Conforme você já tem vivenciado em outras disciplinas, no módulo 1. E nós iremos trabalhar com base num cronograma de atividades, que muito em breve vocês terão acesso a partir da plataforma Moodle. Então, para mim não me delongar mais, eu vou apenas compartilhar aqui a ementa da nossa disciplina, tá? E fazer uma apresentação geral sobre o escopo da nossa matéria. Então, acho que vocês conseguem visualizar bem aí, né? A minha tela.
Então, essa disciplina, como eu disse, ela tem uma carga horária de 60 horas aula, chama-se Fundamentos de Administração, corresponde aí ao módulo 2 do nosso curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, o escopo da nossa matéria é tratar sobre as bases do pensamento administrativo dentro de diversos ângulos. Vamos falar aí sobre o nascimento da administração enquanto área do conhecimento, como a administração se manifestou aí ao longo da história humana como uma prática social. Portanto, nós iremos explorar aspectos epistemológicos, disciplinares e teóricos da administração enquanto área de conhecimento, enquanto área de prática social. E aí vamos abordar as diversas escolas que deram origem à área da administração. Vamos lá no nascedouro da administração, especialmente com as chamadas teorias clássicas da administração, perpassando aí pela administração científica, pela teoria clássica da administração. Vamos observar aí a contribuição dos engenheiros e dos técnicos na construção do pensamento administrativo. Depois vamos abordar teorias que vão envolver aspectos comportamentais e humanos, principalmente perpassando aí pela teoria das relações humanas e pela abordagem neoclássica da administração. Vamos tratar também do modelo burocrático de organização, vamos falar um pouco sobre o ambiente das organizações, como o ambiente influencia o processo de administração e como o processo de administração ou gestão organizacional também é influenciado pelo ambiente no qual a entidade se localiza. E aí vamos falar, já ao final das nossas teorias administrativas, sobre duas teorias que impactam especialmente a área de tecnologia e a área computacional de uma forma geral, que é a chamada teoria de sistemas e a teoria da contingência, e como nós podemos aplicar esses conceitos teóricos na formulação de práticas gerenciais, seja na implementação de um novo negócio, seja na gestão de um negócio privado ou na gestão de tecnologia dentro de organizações públicas. E aí vamos finalizar a nossa disciplina trabalhando com um ferramental básico da área de administração, ou seja, nós vamos discutir as chamadas funções básicas da administração, que circundam o planejamento, a organização, a direção e o controle da gestão. E vamos finalizar o nosso componente curricular tratando de aspectos emergentes da gestão, falando um pouco sobre temas atuais da administração, circundando aí aspectos direcionados à sustentabilidade, à inovação, à gestão de empresas de tecnologia, à sociedade em rede, entre outros aspectos. Então, o nosso objetivo geral, portanto, é compreender como essas principais teorias e práticas da administração fundamentaram um pensamento administrativo, fundamentaram o estabelecimento das funções básicas da administração, considerando, nesse contexto, os desafios e as dinâmicas empresariais contemporâneas. E, especificamente, vamos discutir desde as bases teóricas epistemológicas, como eu já citei, perpassando pelas teorias administrativas, avaliando o impacto da gestão nas organizações modernas e, principalmente, fazendo críticas à administração contemporânea, refletindo um pouco sobre as contribuições da administração para o empreendedorismo, para a gestão das organizações, e especialmente para a inovação e a tecnologia. Então, espero que essa disciplina, de uma forma geral, traga aí as bases fundamentais na formação, para a boa formação do profissional, do tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Portanto, nós iremos discutir conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias ao profissional da área de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, ao final dessa disciplina, a ideia é que vocês possam concretizá-la através de um projeto prático também, que vai orientá-los a diagnosticar os princípios fundamentais da gestão de uma organização. Mas, para além desse projeto prático, que seria ao final do término da nossa disciplina, nós teremos aí 3 unidades de conteúdos programáticos. Como eu disse, o nosso componente curricular possui uma totalidade de 60 horas, portanto, nós teremos 3 unidades de 20 horas cada qual. Iniciando, obviamente, com conteúdos com princípios fundamentais da disciplina, e aí nós vamos avançando ao longo das unidades 2 e 3. Então, sob o ponto de vista da avaliação e também da metodologia, nós teremos aulas utilizando-se do ambiente virtual Moodle, serão aulas síncronas e outras aulas assíncronas. Teremos aí a disponibilidade de materiais didáticos, desde livros, textos, manuais e apostilas, além de artigos e outros materiais complementares,
E também lançaremos mãos aí de uma série de outros materiais importantes para o nosso componente curricular, especialmente materiais práticos, como exercícios, estudos de casos. Tudo isso a gente vai articular também a partir dos fóruns de discussão. Alguns fóruns valerão pontos, outros não, e nós tentaremos interagir sempre que possível, discentes, docentes e tutores, através do ambiente virtual de aprendizagem. Então, de uma forma geral, teremos, sob a perspectiva da avaliação, fóruns de discussão, avaliações individuais, e o próprio professor Aguinaldo também já comentou com vocês sobre essa dinâmica da aplicação das avaliações individuais. Teremos também na nossa disciplina de Fundamentos de Administração, e também finalizaremos com esse projeto prático, orientando-os de uma forma mais direcionada, mais clara para o mercado de trabalho, tendo em vista que vocês atuarão em empresas de tecnologia. Em relação às referências e outros comentários, nós faremos aí de maneira oportuna, já nas nossas primeiras aulas. Então, gostaria de encerrar aqui me colocando à disposição e também, novamente, ratificando que é uma grande satisfação, um grande prazer fazer parte dessa equipe, e espero poder colaborar significativamente com a formação de todos vocês. Antemão, já me coloco à disposição também para dúvidas e quaisquer esclarecimentos. É isso, professor. Obrigado, Marcos. É um prazer tê-lo aqui, né, como professor, contribuindo também, né, com o curso do professor Lucas, professor Robson, que está aí também. Deixar registrado a presença também dos tutores, do Andrique, do Roger, do Fabrício, do Dárcio, né, que estão aqui com a gente e vão estar trabalhando nessa disciplina, auxiliando todos os professores e os alunos, né, nesse processo. Muito obrigado, professor. Bom, hoje, para não estender muito, eu não vou abrir para dúvidas sobre a disciplina, aí vocês terão os encontros síncronos. Eu acho mais, né, interessante que essas dúvidas fiquem para esses encontros síncronos, para não ficar muito tarde para a gente aqui, tá joia? Mas muito obrigado mesmo, tá? E vamos dar continuidade. Professor Robson? Pois não, Aguinaldo. Boa noite. À vontade, professor. Bom, o professor Robson vocês já conhecem, ele é o diretor do departamento aqui, onde nós abrimos o curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e ele também vai estar trabalhando na disciplina com vocês, tá? Então, professor, fica à vontade aí. Obrigado, professor Aguinaldo. Novamente, gostaria de dar boa noite a todos e todas. Fazer o uso um pouco da palavra do professor Marcos, né? Uma satisfação aqui de estar fazendo parte dessa equipe, contribuir para o sucesso do curso, para o sucesso profissional da vida de cada um de vocês, né? Esse curso foi pensado, né, gestado de uma forma lá embrionária, ano passado, no nosso departamento de Ciência e Tecnologia, né? Eu sou um dos propositores, juntamente com os colegas que estão aqui presentes, o professor Aguinaldo, o professor Lucas. Eu sou professor da UESB, aqui do campus de Jequié, atualmente diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia, atuando no curso de Sistemas de Informação e cursos da área de exatas também, eventualmente matemática, química, nas disciplinas da área de informática. Tenho minha graduação em Engenharia Elétrica, mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. E aí, serei o responsável por essa unidade curricular, que é a disciplina de Fundamentos da Computação. Peço licença aqui, Aguinaldo, para poder compartilhar a ementa do plano de curso, com o plano de curso, para que a gente possa conversar um pouco. Acho que todo mundo está vendo aí, né? Então, a disciplina de Fundamentos da Computação, que é uma disciplina básica, introdutória, porém essencial para a formação de qualquer profissional na área de tecnologia da informação e comunicação, principalmente voltado para a computação, né? Nós vamos explorar os pilares que sustentam
o universo da computação, né? Vamos começar com uma viagem temporal aí pela história, das primeiras máquinas calculadoras até os computadores modernos, né? E a partir daí entrarmos em contato com os principais componentes de um sistema computacional moderno, do hardware, por exemplo, como memória, processador e dispositivos de entrada e saída, e também como elementos de software, entendendo a diferença entre sistemas operacionais, linguagem de programação e aplicativos. Além disso, né, vamos mergulhar nos sistemas de numeração, binário, hexadecimal, octal, que são a base para o funcionamento dos computadores. Então, a gente vai poder compreender, analisar e refletir sobre a conversão desses sistemas de numeração, fazer operações e compreender como esses sistemas são usados na prática computacional. E a disciplina também não para por aí, porque a gente também irá nos possibilitar também conhecer os modelos teóricos da computação, como as linguagens formais, os autômatos, incluindo um dos conceitos mais importantes da área, que é a máquina de Turing, né, que ajuda a entender os limites do que é possível resolver com algoritmos, tá? E tudo isso será trabalhado, assim como os outros colegas mencionaram, por meio de aulas síncronas, encontros síncronos, assíncronos, nossos fóruns, exercícios, vídeos, leituras complementares, de apostilas, materiais complementares, livros digitais, artigos e outros recursos interativos, sempre buscando aproximar a teoria da prática profissional. Então, o nosso objetivo aqui realmente é tentar oferecer ao estudante uma base sólida que será fundamental para tentar avançar com segurança nas próximas disciplinas mais técnicas, mais aprofundadas do curso, como algoritmo, programação, redes, arquitetura, organização de computadores e muito mais que vem pela frente. É importante a gente pensar e ter a responsabilidade de uma participação ativa, né? Sermos curiosos e estarmos bem dispostos a aprender. Assim como os demais colegas, nós estamos aqui para caminhar junto com vocês nesse percurso formativo, com o intuito de estabelecer a melhor relação de ensino-aprendizagem para culminar num excelente percurso formativo e que culmine uma satisfação do perfil profissional do egresso do curso, o futuro tecnólogo que vai atuar, né, no mercado de trabalho. Nosso conteúdo está dividido em 3 unidades. A primeira unidade, basicamente, tratada dos sistemas computacionais, né, abrangendo desde o histórico da computação, passando por uma organização básica de computadores, até uma breve introdução sobre sistemas de comunicação e aplicações de internet. Na segunda unidade, vamos focar nos nossos sistemas de numeração, desde o conhecimento de cada um desses sistemas, do número e numeral, até as realizações das conversões, do tratamento das informações e das manipulações dessas informações através de operações, assim como as codificações e complementos que são pertinentes. E, no final, na terceira unidade, tratarmos sobre os modelos de máquina, né? Desde os conceitos básicos, tratando sobre símbolos, alfabetos, cadeias, né? Até o final, culminando com o modelo da máquina de Turing, que eu acabei de citar, né? Que ajuda a entender os limites do que é possível resolver com os algoritmos, que é uma base sólida e extremamente importante para o curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sempre teremos nossos encontros síncronos, né? O nosso próximo encontro, que é o primeiro, será quarta-feira, né? E provavelmente a cada quarta esse encontro irá se repetir para termos momentos síncronos para tratarmos da teoria ou de algumas atividades práticas, assim como da resolução de exercícios ou tratar de discussões e reflexões que sejam importantes com temas centrais, né, e atuais sobre cada um desses tópicos que nós vamos abordar na disciplina. E realmente o que eu desejo é que vocês tenham sucesso na disciplina, no curso, né? E que essa oportunidade consiga levar a que vocês tenham um sucesso profissional, né? Com pontes
que crie pontes, abram portas, janelas para que vocês possam ter novas experiências e sucesso na vida pessoal e profissional de cada um. Volto a frisar, né, que é importante, principalmente devido à modalidade, né, a participação ativa, a autonomia e sermos curiosos e termos a disposição de aprender. Lembrando que é uma modalidade à distância que tem o seu impacto, né, tem as suas potencialidades, tem seus desafios, e que a gente possa ser paciente e perseverante para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Assim como o professor ressaltou, me coloco à disposição desde já para que, eventualmente, nos comunicamos através do Moodle, para que possamos dirimir qualquer dúvida com relação ao percurso da disciplina ou do conteúdo em si. Tá? Vamos trabalhar aí durante esses próximos meses e desejo que vocês vivenciem mesmo a universidade virtual através do Moodle, vivenciem o Moodle, aproveitem os fóruns de discussão, principalmente para que a gente possa trabalhar a construção do conhecimento colaborativo, que é importantíssimo na modalidade à distância. Tá? Então é isso, agradeço a atenção, agradeço a escolha do curso, a escolha da nossa instituição, e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e para contribuir com o percurso formativo de cada um de vocês durante todo o curso. Vamos nos encontrar agora nessa disciplina e provavelmente em outras futuras, até, né, o final do curso, com a conclusão. Tá? Então, me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvidas e também para orientação no que for preciso, necessário e pertinente ao curso. Fiquem bem, fiquem em paz e se dediquem, aproveitem a oportunidade da universidade chegar até vocês, mesmo de forma remota, síncrona, mas ela está perpassando os muros, a infraestrutura física que ela tem nos seus campos, aí, nas suas unidades e nos seus polos, para levar o conhecimento, né, a formação com qualificação, né, para cada um de vocês, né, seja onde vocês encontram no momento. É isso, Aguinaldo, agradeço, tá, e estou aí para contribuir e auxiliar no que for possível. Obrigado, Robson. Obrigado pelas palavras aí. É o que a gente fala, né? A autonomia, né, do aluno também é muito importante nesse aprendizado no ensino à distância, né? Nós realizamos as nossas aulas síncronas para estar o mais próximo possível dos alunos. Nós inserimos uma quantidade de tutores, né, com uma quantidade máxima de alunos aí, para quantidade mínima, no caso de alunos, para poder também dar esse apoio, esse acompanhamento, mas a gente precisa, em contrapartida também, né, que todos se empenhem também nessa busca do conhecimento, que é muito importante, né? Exatamente. O que vai fazer a diferença, eu falo aqui das palavras do diretor da minha faculdade, quando eu iniciei lá em 96, né? Primeiro dia de aula, ele chegou, sentou lá e falou: olha só, vocês da área de computação, vocês não têm categoria, né, de classes, né? Por exemplo, igual a OAB, a engenharia, né? Nós não temos. Não precisa de uma pessoa formada necessariamente com diploma em computação para desenvolver um software. Né? Qualquer um pode desenvolver. Então, o que vai fazer a diferença entre nós e quem não tem o diploma? É o estudo, esse conhecimento que você recebe aqui, né? A mais, a experiência, a troca de experiência, né? E muitas vezes você estudando sozinho, você acha que sabe alguma coisa, né? Mas ainda está numa visão um pouco limitada. Então, a gente busca expandir isso aí. Então, já quem tem um conhecimento, é ótimo, que a ideia aqui é expandi-lo. O objetivo aqui é esse. Tá, João? E só para complementar, né? O grande objetivo, conforme a gente discutiu várias vezes durante
as reuniões que fizemos para propor o curso, né, é levar uma formação de qualidade, que é o pressuposto, né, o objetivo macro da instituição, né, pública, né, que nós fazemos, né, além disso, né, nós temos plenas convicções, e eu falo aqui em nome de todos, professor Marcos, professor Lucas, professor Aguinaldo, de que nós temos aqui realidades completamente diversas, condições diversas, e que a gente tenta, ao máximo possível, nos colocarmos no lugar do outro, sermos empáticos para que a gente consiga compreender as dificuldades que serão apresentadas durante o curso, e que essas dificuldades no percurso sejam sanadas, né, para a conclusão com sucesso. E mais uma coisa também, né, Robson? Robson aqui é professor do curso de sistemas, Lucas também, professor Marcos também dá aula no presencial. Nós aqui não temos absolutamente nada de diferente em termos de qualidade dos nossos cursos presenciais. Tanto que o conteúdo não fica jogado. Vocês observem que nós temos muitas aulas síncronas, a gente solicita isso do professor, por quê? Porque está perto, para estar mais próximo de vocês, né? Tem a tutoria aí, a gente também solicita, quando for possível, para estar fazendo algumas reuniões online com vocês, para estar o mais próximo possível, que a única diferença é a distância, mas o mesmo conhecimento, as mesmas atividades, a mesma qualidade do nosso curso presencial, vocês podem ter certeza que vocês estão tendo aqui no curso à distância. Tá joia. Robson, tem mais alguma Perfeito, palavra? Aguinaldo. Obrigado. Obrigado, Robson. Lucas? Olá, Lucas. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Robson, professor Marcos, professor Aguinaldo, também os tutores aí. Bem, não vou me alongar tanto quanto os outros professores, né? Que a gente já se conhece. Então, eu só vou apresentar, na verdade, a continuidade da nossa disciplina. Vou tentar essa apresentação aqui. Bem, a disciplina que eu vou trabalhar nesse semestre é uma continuação da disciplina que a gente já vem trabalhando. Então, se na primeira eu não tinha assim, ideia de como seria, né, alguém levantou a mão aqui, deixa eu terminar, que depois talvez o professor abra para perguntas. Então, a gente vai continuar com o assunto, né? Só que essa disciplina é um pouco mais avançada. Aquela seria uma introdução para a gente entender como é que é a linguagem de programação, o que é a linguagem de programação, as estruturas básicas. Eu tentei avançar o máximo que a gente deu, né? Conseguiu, porque no percurso, uma coisa foi o planejamento, outra foi a execução. Então, durante a execução, a gente viu algumas dificuldades, principalmente porque a gente vem muitas pessoas vêm de uma área e nunca viu programação. Aí a linguagem de programação realmente é difícil pensar algoritmicamente. Então, a gente teve diversas dificuldades aí, mas espero que tenham sido sanadas, ou pelo menos a gente consiga caminhar num ritmo adequado, né? Que vocês consigam entender o problema, consigam entender o que é as estruturas da linguagem e consigam resolver os problemas. Nessa disciplina em específico, ele avança um pouco mais, então a gente vai ver estruturas de arrays, strings, que a gente já viu informalmente em algumas aulas, eu sempre falava em strings, falava de char, mas nunca entrava no strings, que é uma parte avançada de arrays em C. Em outras linguagens ele é tratado como um outro tipo, né? Mas em C é como um array de char. Depois a gente vai para tipos abstratos de dados e funções. E espero que a gente consiga abarcar todo esse conteúdo, né? Que também é importante, a parte de ponteiros e alocação dinâmica. Porque essa parte de funções eu sei que vai demandar bastante tempo, porque é um assunto extenso. Vou tentar pegar a parte principal, porque é uma disciplina
principalmente da forma como a gente está conduzindo, né? A gente não vai conseguir abarcar toda a estrutura da linguagem, né? Mas espero que pelo menos essas partes principais que vão ser necessárias para as outras disciplinas, a gente consiga terminar, né? Finalizar. Minha ideia como avaliação vão ser novamente da forma que a gente estava fazendo, né? Alguns exercícios semanais, as aulas síncronas, algumas aulas tira dúvida, porque eu achei que foi bastante proveitoso, assim, tanto para mim quanto para vocês, principalmente para entender qual era a dúvida de vocês e trazer também esse contato mais perto, né? Como avaliação também, eu pretendo introduzir uma avaliação de impares, que seriam exercícios mais... Em cada unidade dessa, a gente vou propor um exercício um pouco mais complicado, que vocês vão resolver em duplas e cada dupla vai avaliar o conteúdo da outra. Que aí, qual a intenção dessa avaliação impar? É que vocês percebam quais foram as ideias que as outras pessoas tiveram e tem repertório também, né? Ver como foi feito de uma maneira diferente. Vocês viram que a linguagem de programação é como uma redação, né? O mesmo tema. As pessoas fazem programas totalmente diferentes, porque é uma linguagem, então você expressa de maneira diferente. Então, a ideia é essa. A gente trabalhar esse conteúdo e finalizar, né? Pelo menos essa parte principal da linguagem C, que é o conteúdo básico para as outras disciplinas que vocês vão ver mais na frente, nos próximos módulos. Então é isso, não vou me alongar mais. E passo a palavra novamente para o professor Aguinaldo. Ok, Lucas, muito obrigado aí pela sua colaboração, né, nesse primeiro módulo, e agora com a gente aí também, nesse módulo e em outros que estão por vir, tá? Bom, pessoal, a priori, a apresentação dos professores é essa. Agora, cada professor, né, dúvida que vocês tiverem durante a aula inicial, né, que o professor já vai estar passando o conteúdo para vocês, vocês podem também estar tirando algumas dúvidas, né, que desejem. Eu vou ficar um pouquinho com vocês aqui, que eu tenho alguns informes, e tirar alguma dúvida que tiver sobre o Sagres, né, sobre as avaliações. Então, eu vou estar tirando a dúvida dentro do possível. O que eu não puder resolver de imediato, eu anoto na última reunião e tento resolver. Eu gostaria de passar alguns informes inicialmente, porque talvez esses informes já vão ajudar com algumas dúvidas. Os professores, se quiserem continuar, Robson, Marcos, Lucas, fiquem à vontade, tá? Se quiserem sair também, fiquem à vontade. Aí eu vou atender os alunos aqui agora, passar alguns informes e tá liberando. Aguinaldo. Beleza? Ok, então. Bom. Aguinaldo, eu vou pedir licença para me retirar. Eu tenho que finalizar uma avaliação do MEC daqui a pouco. Ok, Robson. Muito obrigado. Mas me coloca à disposição. Qualquer coisa, pode manter contato. Ok. Idem, professor Aguinaldo, eu vou ter que sair também para um outro compromisso aqui, mas, mais uma vez, ratifico a minha disponibilidade, desejo sucesso a todos, e muito em breve estaremos todos juntos aí. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem bem em paz e até a próxima oportunidade. Bom, vamos lá, então. Eu fiz uma listinha aqui. Então, como vocês já sabem, com relação às avaliações presenciais, nós teremos agora sábado, né, às 13h30 até às 17 horas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque alguns alunos tiveram dúvidas com relação, né, ao polo, o local do polo. Então, olha só. Estão vendo aí? Apareceu aí para vocês, né? Se vocês entrarem lá no Moodle, vocês vão ter a área da coordenação. Então, tudo que eu converso com vocês aqui, as aulas gravadas, se tiver alguma dúvida, fale com a coordenação, tem esse fórum disponível aqui, pode estar enviando aqui alguma coisa
voltada à parte pedagógica do curso, tá? Quando é a questão de acesso aos SAGRES, matrículas, coisas, vocês mandam lá por e-mail, que aí quem pega é o Alan, né? Que é o nosso secretário do curso, tá? Então, tem aqui toda a história do curso. Eu coloquei alguns documentos. Eu vi algum aluno questionando aí, a ementa pode estar disponível. Veja bem, pessoal. Aqui nós temos o projeto pedagógico do curso de Tecnologia e Análise de Sistemas, tá? E Desenvolvimento de Sistemas. Aqui está todo o projeto do curso. Tá a matriz curricular, a carga horária de cada disciplina, estão as ementas, a bibliografia, a dinâmica, está tudo aqui dentro do projeto pedagógico, tá? O calendário eu sempre vou atualizando, tá? Aqui o documento de segunda chamada, tá? Então, olha, eu quero fazer a segunda chamada, tá? Então, você vem aqui, faz o download desse documento, preenche o documento e envia lá para o e-mail. Observem, né? Voltando a frisar aqui, ó, você tem até 2 dias úteis, né? Após a realização da prova, para solicitar a segunda chamada. Então, atenção, a prova é sábado. Vocês têm até terça-feira para encaminhar o e-mail lá para coordenação com esse documento, com a comprovação do porquê você não foi, tá? Porque na quarta-feira nós já vamos fazer o levantamento, né, e definir direitinho, tá? Deixa eu voltar então aqui. Aquela última reunião que nós tivemos, o bate-papo com a coordenação estava aqui, tá? Dados sobre a avaliação presencial também. Aqui foi aquele formulário que vocês preencheram, que já está fechado do local, tá? E aqui a informação sobre a avaliação presencial do dia 17. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Olha só, me mandaram, olha, onde vai ser a avaliação presencial, né? Tá aqui, ó, os endereços dos polos de aplicação da avaliação presencial. Então, a avaliação aqui em Jequié, em Vitória da Conquista, não é na UESB, é no polo de apoio à distância. Então, o endereço de Tapetinga está aqui, do polo de Brumado, de Macaúbas, de Ipiaú, de Jequié, coloquei aqui ó, como extra, e de Vitória da Conquista também como extra, tá? Aqui eu coloquei a lista de alunos, tá? Com cada polo, onde foi. Então, ó, respondeu o questionário? Sim. Se respondeu o questionário, ok. Não respondeu, né? Então, aqui está o pessoal, o polo de origem, tá? Macaúbas, quem é de Macaúbas, quem é ó, aqui Itapetinga, aqui Jequié, tem muita gente que está no polo de Piauí, tem um de Macaúbas que vai fazer aqui, e no polo de Conquista tem bastante gente de Brumado, que está matriculado, né, no polo de Brumado, e de Itapetinga também, que vai fazer em Vitória da Conquista. Então, está tudo separadinho, as provas já estão impressas, já estamos disponibilizando ela para os tutores, tá? Houve uma realocação dos tutores. Então, por exemplo, o Andrique, no caso de um tutor só, né? No caso, o Andrique, que é de Brumado, vai aplicar a prova em Brumado. O Darcio, que é de Macaúbas, vai aplicar a prova, vai estar lá com vocês em Macaúbas. O Roger, que é de Tapetinga, estará em Tapetinga. E o Fabrício, que é de Piauí, ele vai aplicar a prova no polo extra em Vitória da Conquista. Por quê? Porque eu consegui arrumar pessoas do polo, tanto de Piauí como do polo de Jequié, para aplicar a prova. Talvez eu mesmo vou dar uma passadinha lá no polo no sábado, ou em Jequié, e conforme for, talvez eu vá até Ipiaú para estar acompanhando essa aplicação da prova, tá? Então, com relação à avaliação, é isso. Então, a prova vai ter início às 13h30 até às 17 horas. Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos. Eu vi aí uma pergunta, olha, vai ter computador para realizar a prova? Não. A prova é lá escrita. Nossa, mas uma prova de programação escrita? Sim. Né? Os trabalhos, a gente não vai pedir um programa enorme para desenvolver
ali na mão, mas partes específicas de um programa a gente vai estar solicitando. Então, trabalhos maiores solicitam um programa e, obviamente, precisa de um computador. Mas as avaliações, elas são pontuais, então, dá para fazer tranquilamente escrita, tá? Todo curso de computação, pelo menos que eu vi até hoje, são assim, tá? Então, a de Piauí eu já falei, né? Tutores foram realocados. Sobre a segunda chamada, então, solicitar até 20 de maio. Bom, quanto à avaliação de segunda chamada, vai ter folha de rascunho, tá? Vai ter a folha de prova, ela tem à frente, vai ter o verso dela para preencher, na frente também tem espaço, e vai ter uma folha extra para realizar o rascunho, tá? Façam a prova, precisa levar um lápis, apaga, depois passa a caneta, façam a prova a caneta, que é interessante, tá? Eu não estou na tela aqui, então depois se tiver alguma pergunta e eu não responder, vão me desculpando, porque eu vou mudando de tela aqui para ler, e depois vocês podem me cobrar novamente, tá? Pode abrir o áudio e perguntar. Com relação à segunda chamada, o que acontece? A segunda chamada, nós temos bastante alunos que são adventistas e estão solicitando a prova. Então, assim, não adianta eu colocar a prova de segunda chamada novamente no sábado. A prova de segunda chamada, ela será realizada no dia 28 de maio, tá? Vai ser numa quarta-feira à noite. Então vai ser, veja bem, ó, vocês vão ter até terça-feira da semana que vem, que é dia 20, para mandar a solicitação de segunda chamada. Dia 21 nós vamos fazer o levantamento. Quem já fez, já se prepara, a prova vai ser no dia 28, a partir das 18h30, no polo que está matriculado. Não haverá polo extra na aplicação de segunda chamada, tá? Então, estou no polo de Piauí, vai no polo de Piauí. Bom, e aí, professor? Não fui aprovado na segunda chamada e não fui aprovado fazendo a prova, né? A prova da disciplina final, não fui aprovado. Isso vale para todas as disciplinas. Aí o online, o professor vai fazer online. Mas como há presencial, vai ser presencial também. Então, a prova final, quem não aprovar, quem não conseguir média 7, ela vai ocorrer no dia 4 de junho, que também é uma quarta-feira, a partir das 18h30 também. Agora, cuidado, prova final não tem segunda chamada. Então, por isso que eu coloquei na quarta-feira e não no sábado. Então, o que vai acontecer, ó, daqui para a semana que vem, então, é a solicitação da segunda chamada. No dia 28, de hoje, quase 15 dias aí, é a prova de segunda chamada, tá? Depois, 21 dias, né? A prova final. Então, quem não for aprovado vai fazer a prova final, o professor vai estar informando as notas, tudo direitinho. Comunicação com os tutores. Mudando um pouquinho de assunto agora. O que acontece? Nós trabalhamos com um curso à distância. E esse curso, ele precisa ter o registro das ações. Então, por exemplo, num curso presencial, eu atendo o aluno, eu estou ali, eu estou na minha aula, né? No curso à distância, nós precisamos ter o acesso do aluno dentro do ambiente virtual. Nós precisamos ter a interação do aluno dentro do ambiente virtual. Por quê? Porque esse curso, no futuro, ele vai ser reconhecido. É o passo que tem, né, dos instrumentos legais do curso. Então, o curso é autorizado, né, que já foi, e ele lá na frente ele tem que ser reconhecido próximo de terminar, justamente para ter a possibilidade de emitir o diploma para vocês. E isso a gente precisa de ter essa documentação. Então a gente prepara toda uma documentação. E aí, se eu mostrar um ambiente virtual, que é o documento que eu tenho, com o aluno que ele só entra, ele só faz o download e posta o trabalho, é difícil, eu tenho que mostrar a interação, tutor, professor, né, aluno. Então, o que acontece? A partir
de agora, até desse segundo módulo aqui, eu já conversei com os tutores, dúvidas com relação à disciplina não podem ser tiradas via WhatsApp. Eu sei que é rápido, eu sei que é prático, eu sei que, né? Dúvidas relacionadas, dúvidas pedagógicas. O tutor, olha, eu estou com uma dúvida da prova, se vai ser. Não, não tem problema. Mas dúvidas pedagógicas. Então, os professores já estão instruídos a abrirem fóruns de dúvidas. E o interessante é que você abre um fórum de dúvida, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, tá? E aí fica tudo registrado bonitinho lá dentro do fórum, tá? Cadastro no Sagres. O cadastro no Sagres, o que aconteceu? Veja bem, não é morosidade da gente. Teve a parte que teve muito aluno que entrou agora, mas nós terminamos o cadastro dos alunos. Todos os alunos estão cadastrados. Porém, né, isso é o que está sendo passado para mim. Eu cobro assim, 3 vezes na semana eu estou cobrando o pessoal lá. Mas eu até conversei com o professor Zé Carlos essa semana e ele falou, Aguinaldo, estamos aqui, mas o que está acontecendo? Os alunos foram cadastrados, as disciplinas foram cadastradas, porém, está tendo problema no sistema, no Sagres, na hora de vincular os alunos à disciplina. E o pessoal técnico lá mesmo, que trabalha lá do Sagres, está tentando descobrir o que aconteceu. Então, não é falta de cobrança da gente. As notas, elas serão lançadas, alguns alunos estão solicitando aí, eu acho que já tem até o número de matrícula de vocês lá, o Alan já tem o número de matrícula, alguns alunos aí até solicitaram documento de comprovando, né, que está matriculado no curso, ele já mandou para vocês, mas está tendo esse problema. Mas e as notas, professor? As notas serão apresentadas de uma forma ou de outra para vocês, os professores vão estar disponibilizando no ambiente virtual, ou de alguma forma, essas notas estarão disponibilizadas. Creio os tutores também já começaram a corrigir, dar feedback das atividades avaliativas, né? A gente até abriu um prazo para algumas disciplinas aí, então, dentro do que é possível, a gente está auxiliando vocês. Tá? Bom, basicamente o que eu tinha para falar, eu falo um pouquinho rápido aí, fui rápido, mas era isso. Eu estou aberto a dúvidas, se vocês estiverem aqui, deixa eu abrir a fila. Tem a fila, né? Cadê? Primeiro da fila, Infotec Macaúbas. Já me falaram, Infotec Macaúbas até presta serviço lá no você que presta serviço lá no Polo, eu conversei com o coordenador do Polo aí, esqueci o nome dele agora. Marinilson. Marinilson, aí falou, o pessoal aqui, tem um pessoal aqui que dá o apoio para a gente, é até aluno teu aí. Boa noite, tudo bom, professor? Boa noite, tudo bem? Parabenizar vocês pela explanação do conteúdo, muito bom, tá? E a gente presta serviço sim para o Polo de Macaúbas, com a manutenção dos computadores lá do Polo, é a gente que faz. E a minha dúvida, não é uma dúvida, é uma pergunta, se essas matérias, elas vão ter um dia fixo para, igual foi o anterior, para que a gente programe para estudos mesmo, entendeu? Os dias da semana. Os dias, né? Isso. Sim, eles provavelmente vão estar apresentando, mas Lucas parece que é já na quinta, né, Lucas? Você já parece que já está meio combinado com eles na quinta. Eu acho que o professor... Isso. né? O Robson, eu acho que é na quarta, e o menino lá, o Marcos, é na terça ou na segunda, tem uma coisa assim. Então, eles vão estar informando, mas cada um já tem o seu dia na semana. Pô, professor, eu não posso participar todo dia, mas a aula vai ficar gravada, tá? A gente vai estar disponibilizando, vai estar gravando a aula para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, certinho, obrigado, viu? Alô? Márcia Santos. Oi, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, colegas, o coordenador e os professores também. A minha dúvida é sobre as avaliações para serem corrigidas, porque a gente só vai ter correção de avaliação no final do trimestre. Tem algumas assim que
dá para dar, porque, por exemplo, as de português, a professora ajudou muita gente, ela explanou bastante, né, antes de fazer as atividades, então, algumas a gente sabe que se está certo ou não, né? Mas tem umas que são mais, assim, pessoais, né? E eu gostaria de ter um feedback. Ah, mas vai ficar só feedback de atividade de avaliação no final do curso, no final dos trimestres? Não sei, né? Porque seria legal Vocês se fosse. queriam. Ah, você fala assim, esperar o final do semestre para ter essa avaliação, que poderia ter sido antecipado, né? É isso que você está dizendo? Eu gostaria de ter uma devolutiva. É porque também a gente não sabe a quantidade de tutores, né, que tem para fazer a correção de todas as provas. Tem um tutor por polo. Um tutor por polo. Mas se desse para Mas, ser assim, para que não ficasse acumulado, sabe? Agora mesmo a gente está entendi. terminando o trimestre e a gente não tem as notas, a gente não sabe. A gente não Tá. está na ansiedade para saber, né, se vai para a final ou não. É claro que esse início de curso foi tudo muito mais mastigado, né? Eu diria até mais facilitado para a gente. Mas e quando chegar lá na frente, que as disciplinas forem um pouquinho mais complicadas? Eu vou querer saber minha nota antes do final assim, do trimestre, sabe? Eu vou ficar Sim, nervosa. eu sei. Não, eu concordo. Eu anotei aqui, eu vou estar. Os tutores estão aqui na reunião também, né? A gente vai estar discutindo sobre isso, sobre essas devolutivas, né? Para vocês, Cadê eu acho Fabrício para a importante. gente dar uma surra nele logo, aproveitar e cobrar ele, que a professora Nós falou vamos, que eles vão falou que estar é com ali. ele que a nota vai. Ele que vai corrigir. O único que vai escapar vai ser o Fabrício, porque ele vai estar em Conquista e não tem ninguém de Piauí lá. Mas o Darcio, o Andrique, eles vão estar em lugar aí, ó, né? Já O puxar a orelha dele. Roger. Brincadeira. Mas beleza. Não, tranquilo. A gente vai estar conversando isso aí, organizando, porque assim, ó, foi início de curso, o curso começou muito rápido entre selecionar a coordenação, selecionar professor, selecionar tutor. A gente teve até há poucos dias alguns treinamentos também a mais, capacitações extras, né? O pessoal já tinha uma um certo conhecimento, aí a gente também estendeu os prazos também, que isso, né? Mas a gente vai estar estudando direitinho isso aí para estar buscando, né, essa maior agilidade na correção. Pode ficar tranquila, Márcia. Tá ok, obrigada. Obrigadão. Eloiana. O próximo seria eu, na verdade, porque eu estava na mão. É que você baixou tua mão, então fica à vontade. Então Não, vamos lá, acho que na hora que eu abri o áudio, ele baixou automaticamente. Pronto. Aguenta aí, Eloiana, só um pouquinho. É coisa rápida também. Professor, eu fiquei como representante da turma. Né? Eu dei uma sumida um pouquinho esses dias, que eu tive um acidente de moto na quarta-feira. Foi você que teve o acidente de Piauí, né? Sim, do Polo de Piauí. Mas você mora em Jequié? Moro em Jequié. Jequié é terrível moto, viu, velho? Eu já sofri acidente de moto aqui também. Já. E eu sempre preocupado, na verdade, com motociclista e carro. No final das contas, foi um pedestre que conseguiu me derrubar. Foi atravessar correndo junto com a criança, tentei desviar, mas pegou na criança, e aí o guidão pegou na criança, eu virei, caí, aí a criança pelo menos não teve nada, só teve um corte na boca. Graças a Deus. Enfim, aí eu queria saber do senhor, na verdade, como é que vai ficar essa questão, que o senhor chegou até a comentar que ia conversar com os representantes de turma e tudo. Tá. Eu conversei com o Fabrício, mas... O que acontece? A ideia do representante de turma é vocês representarem outros colegas. Então, por exemplo, em vez de eu ficar... eu não fiz uma reunião só com representantes, porque eu agendei essa reunião com todo mundo, veio a apresentação do curso, então, alguma demanda, veja bem, não, nesse caso, por isso que eu não agendei uma reunião com os representantes em si, entendeu? Uhum. A ideia é que o quê? A ideia do representante também é que os colegas que têm algum problema que maior, que não dá para discutir, né, por e-mail e precisa, né, alguma coisa mudar, olha, a gente, né, igual, por exemplo, vocês solicitaram aplicar num polo extra, a gente conseguiu, esse tipo de... levem para vocês e aí vocês podem estar solicitando uma reunião também para a gente estar conversando.
tá? Dentre os representantes de turma, nós vamos montar o colegiado e aí nós vamos pegar um representante para estar lá representando todos os alunos, entendeu? Entendi. Também, lá, para ter representatividade dentro do colegiado do curso. Vai ter um representante de tutoria, um representante discente, e aí os professores, para as reuniões que vai discutir alguma coisa. Mas a participação dos representantes discentes é crucial, porque é para vocês trazerem também requisições da turma, né? Que tiver, quando a gente tiver uma reunião, em vez de chamar todo mundo, chama alguns, a gente grava, disponibiliza para o pessoal, tá? Tranquilo. Um outro ponto que eu estou tendo só foi que eu percebi que no Sagres, meu nome tem um pequeno erro. Eu acho que pegaram uma matrícula minha antiga, que eu já tinha na UESB, que eu já cursei a UESB, na verdade, e acabei trancando depois de um certo período, por causa de algumas questões pessoais. Tá. Mas eu tinha mandado as documentações atuais, só que aí ficou com um nome final a mais, porque já fui casado, separei, e aí teve toda essa situação. Tá. Aí eu mandei para o colegiado, só informando para o senhor que eu mandei um e-mail para o colegiado informando essa situação. Tá. Os documentos atuais foram já... Então, assim, você mandou lá. Você manda, dá uma cobrada lá, porque quem resolve isso aí é o Alan, que é o secretário nosso lá, entendeu? Tranquilo. Tá? Só isso mesmo. Por enquanto, só. Tá. Valeu. Eloiana. Boa noite, professor. O senhor me escuta bem? Fala de qual polo, Eloiana? Nem sei qual polo eu sou. Mas você fala de onde? Tapetiga. Ah. Tá? E aí, essa confusão vai até um pouco em relação à dúvida que eu tenho. Eu sou de outro estado, na verdade, e tem alguns colegas que eu já vi também que estão nessa situação. E aí, para a gente, é sempre uma dificuldade essa questão da prova presencial. Eu entendo perfeitamente que é necessário, né? Tanto que eu me organizei para estar aí no próximo sábado, mas eu queria saber se é possível já ter uma perspectiva com alguma antecedência de quando vai acontecer a prova presencial ou as provas presenciais da próxima unidade, para que, principalmente quem é de longe, possa se organizar para estar presente. Tá. Eloiana, assim, ó, lá no site do curso, eu tenho lá o calendário, eu atualizei. O que eu coloquei? A avaliação presencial, mais ou menos, no final da disciplina, na última semana. Mas eu vou estar conversando com os professores logo agora, no começo, né, da disciplina. Eu vou ver se eu marco uma reunião para a semana que vem ou para outra, para a gente eu definir uma data junto com eles, para a gente já estar liberando essa data para vocês. Tá bom? Pode ficar tranquila. Deixa eu até aqui anotar aqui, ó, antecipar a divulgação da avaliação presencial. Ok. Pronto. Está na demanda aqui. Certo. E a segunda dúvida aí eu já não sei se o senhor vai saber tirar, talvez seja com os professores mesmo, se os encontros síncronos eles vão ser pontuados, porque teve uma das disciplinas que teve essa discussão e tal, e aí para alguns colegas, eu acho que eu não falo só por mim, para alguns colegas à noite é um pouco complicado. Eu, por exemplo, dou aula, sou professora, e aí eventualmente eu não posso participar das aulas de maneira síncrona por conta disso. Mas não significa, por exemplo, que eu não assisto depois. Aí vai ser pontuado, não vai ser pontuado, tem mais ou menos uma perspectiva de quanto vai ser isso? Teve a professora, acho que foi a professora de português, não foi? Que vocês comentaram, que parece que começou... Mas depois a gente conversou com ela, eu não sei, eu acho que nem pontuou mais depois. Ela né? liberou. Ela liberou. A gente Agora estou em dúvida da introdução de programação. Eu concordo com vocês, não tem muita lógica em pontuar, porque assim, ó, eu entro no Moodle lá, eu consigo verificar, por exemplo, se a Eloiana acessou aquela aula. Agora, se ela assistiu ou não, é outra coisa, né? Então, não tem lógica isso, você dar uma nota para dizer que a pessoa só acessou aquele conteúdo. É a mesma coisa, parece que você fez o
você fez o download, mas não quer dizer que você estudou, né, daquele conteúdo, daquele texto. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, a gente está passando para os professores também essa questão, né? O principal o que a gente mais se preocupa é deixar a aula gravada, para quem não assistiu, está lá disponível para vocês para assistir num outro momento. A maior preocupação nossa é essa, entendeu? Tá certo, professor. São só essas duas dúvidas mesmo. Obrigado. Tá joia, de nada. Ronaldo. Ronaldo. Vamos passar para o próximo, Edivaldo. Oi, professor, boa noite. Fala de onde? Professor, eu moro em São Paulo. Aliás, eu moro no interior de São Paulo. Onde? Então, assim, vou ter dificuldade, sim, de fazer prova presencial. Para mim fica difícil. Então, eu estava pensando assim, nesse caso, na segunda chamada, se eu fizer o pedido, será que eu poderia fazer online ou eu vou ter que desistir mesmo do curso? Rapaz, o duro é que, como a gente já comentou antes, o curso totalmente à distância, a gente segue muito à risca isso, entendeu? Então, não tem como a gente ter um curso que não tenha atividade presencial. Pelo menos uma ou outra, entendeu? Então, o que a gente faz é a prova. Você entendeu? Eu entendi. No caso, que nem essa prova agora vai ser presencial, tudo, né? E a prova final também seria presencial ou a gente poderia fazer online? É presencial também. Ah, entendi. Presencial também. Você fala de qual cidade do interior? Eu sou do interior de São Paulo também. Sumaré, perto de Campinas. Ah, Sumaré. Sim, professor. É Jonaldo agora. Oi, Jonaldo. Boa noite. Mas, só um segundo. Você entendeu, Edivaldo? A grande questão é essa. Não, eu entendi, sim. Quando a gente... Eu fico até chateado, mas não tem jeito. A gente tem que aplicar. Você entendeu? Não, eu entendi que até quando a gente foi fazer a inscrição, já o próprio edital mencionava, né? Uhum. É que tem lugares que nem... eu vejo que tem lugares que a faculdade tem um encontro presencial, mas assim, é tão distante, às vezes, passa até semestre sem encontro, mas tem outra que já é semanal, então varia de cada local para local. E, eu sou avaliador, o professor Lucas também é avaliador do MEC. Quando a gente vai avaliar e acaba descobrindo que não tem atividade presencial o curso ele acaba sendo punido muito por isso. Então, é uma dificuldade enorme depois de ser reconhecido ou renovar o conhecimento, até de ser autorizado, porque não pode, entendeu? Infelizmente, algumas instituições fazem isso. Assim, para algumas pessoas pode ser bom, né? Porque essa questão de locomoção, mas a questão é a lei, né? Não, entendi sim, professor. Obrigado, viu? Tá bom? Falou. Obrigado, Divaldo. Ronaldo. Sim, professor. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Deixa eu perguntar, as provas presenciais sempre será da mesma disciplina ou vai ter rodízio? Normalmente, programação a gente coloca, né? Agora, para o próximo semestre, provavelmente vocês vão ter 2 provas, aí a gente aplica as 2 no mesmo dia, tá? Claro que a gente pede para os professores trabalhar em conjunto para não ter uma prova muito demorada e outra e não dá tempo de realizar as 2 provas no mesmo dia, né? Mas provavelmente a disciplina do professor Robson, ele estava comentando, vai ter prova presencial e a do Lucas, tá? Aí, mais para frente, vocês vão ter até mais de uma disciplina de programação no mesmo semestre. Então, talvez nem todas, vai ser uma, a gente define uma delas, entendeu? Ok, obrigado. De nada, Jonaldo.
Mais alguém, pessoal? Dúvida? Eu olhei aqui nas perguntas, nas respostas aqui no chat. Ah, tá. Quanto à recuperação. Tá. Quando o aluno não for aprovado aqui, o curso, ele tinha o hábito, no outro curso que eu trabalhei, licenciatura em computação, que até está tendo agora também, como não é um curso regular, que é o quê? Ofertado uma vez por ano, ou semestre a semestre, então, no caso lá, eles só tinham uma turma, uma entrada. Então, o aluno, quando ele era reprovado, fazia o repercurso, chamavam lá de repercurso. Então, ia ter o conteúdo lá, novamente, para o aluno estudar, as aulas do professor vão estar lá gravadas, o aluno vai, assiste tudo de novo, né? Essa era a dinâmica lá. Assistia tudo novamente, aí tinha algumas atividades diferentes, o aluno ia lá, desenvolvia essas atividades, e no final tinha as provas normais, tá? Porém, provavelmente nós vamos entrar com outra turma agora no meio do ano. A gente já até abriu edital de seleção para mais tutor, tá? Então, provavelmente vai ter uma turma que vai entrar agora. Aí, se essa turma for entrar, a gente aguarda iniciar a turma e aí a gente coloca vocês nessa turma matriculado novamente, na turma que vai estar em andamento junto com vocês, com quem repetiu na disciplina, certo? Como o curso ele não tem pré-requisito de uma disciplina para outra, então não tem problema, você consegue se matricular, não repetir, você vai conseguir se matricular no próximo semestre, no próximo módulo, né? Só que vai ficar devendo a disciplina de trás. Aí a gente vai estar ofertando junto com essas novas entradas. Isso aí ainda eu estou confirmando se vai ter realmente, provavelmente, tá? Foi passado para mim, até talvez vai abrir até mais polos aí, nós estamos analisando, né? Mas talvez fique até melhor para vocês, dependendo do polo, fazer a avaliação, mas estamos aguardando, não está certo ainda, tá? Mas as duas dinâmicas são essas. Qual vai ser ainda, a gente está decidindo, está dependendo dessa seleção de novos alunos. Ok? Ronaldo, pode falar. Você falou? Não, professor, é só aquela dúvida mesmo, desculpa. Então deixa eu baixar tua mão. Silvio Silva. Silvio, pode falar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvio, turma. desculpa te cortar, senão tá na minha cabeça, eu vou acabar esquecendo. Eu acho que o Fabrício conversou com vocês pelo WhatsApp. O tutor o coordenador do Polo de Piauí é uma figura. Quem é de Piauí deve conhecer, ele é o Eritan, tá? Ele é gente boa demais. Aí ele, olha, professor, a gente tem o hábito de receber muito bem os alunos aqui. Se a prova fosse de manhã, a gente ia preparar um feijão. Como vai ser à tarde, a gente costuma fazer um lanche para o pessoal. Então, eu só queria que você perguntasse para os alunos se eles preferem o lanchinho antes da prova, como a prova vai começar 1h30, o pessoal talvez já vem, né? A barriga cheia do almoço, ou se eles preferirem, pode ser antes, ou ao passo que eles vão saindo da avaliação, a gente prepara o lanchinho e eles vão saindo da avaliação e vão lanchando, né? Então, respondam aí, eu acho que o Fabrício já perguntou para você, mas respondam lá, façam uma enquete para ver a maioria, e aí vocês informem para mim ainda amanhã, para eu passar para ele se organizar. Tá bom que ele está tendo essa boa vontade aí com a gente, então vamos também, né, auxiliá-lo nisso. Mas vai lá, Silvio, desculpa aí te cortar. É só uma pergunta, eu até perguntei no grupo agora há pouco, se a professora comentou, eu não me lembro, haverá prova de português?
Olha, preciso ver com ela, eu não sei. Presencial, com certeza, não. Ela eu questionei, não. Agora, Pelo que ela dela... falou nas aulas, não vai ter. Oi? Pelo que ela falou nas aulas, não vai ter. Não, ela Nas só vai dar atividades que ela passou. atividades e as atividades vão ser a nota. Ah, Tá. tudo bem, então. Ok, boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado. Mais alguém, pessoal? Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho. Tá? Os horários da prova são totalmente físicos, quer dizer, não pode ser feita de manhã, não. É à tarde, tá? É à tarde, porque precisa de gente para aplicar essa avaliação, o polo ele tem que abrir, né? Então, a primeira prova, a gente vai procurar sempre colocar num sábado. Ou a gente pode fazer uma enquete, se a galera preferir, a gente aplica numa quarta-feira, né? Ou um dia da semana que, né, atenda todo mundo. É difícil atender todo mundo, né? Principalmente quem trabalha, que tem que viajar, pegar o ônibus para voltar ainda à noite, é complicado. Por isso que a gente coloca no sábado. Então, sempre vai ter uma segunda chamada e a gente já espera por isso, né? Tá. Outra dúvida, caso o aluno não atinja a nota? Tá, já respondi. Atividade como possui feedback. Tá, das notas a gente já, o Roger colocou. Tá. Vocês dão uma olhadinha lá, a gente sempre pede para o tutor estar colocando um feedback para vocês da avaliação. Os professores, eles passam, né? A gente tem uma preocupação, por exemplo, português, depender, né? Pode ter um critério muito subjetivo, então a gente pede para a professora ao máximo estar passando para a gente o que ela gostaria que fosse cobrado nessas avaliações, né? Pontuar isso aí para a gente, para estar auxiliando também o tutor a avaliar de forma igual para todo mundo. É isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão nós vamos encerrar. Tá tarde já, né? Tudo bem? Professor, deixa eu só uma dúvida, boa noite. Sobre a questão dos Sagres, quem não conseguiu acessar, já está conseguindo acessar todo mundo novamente? Então, eu estava comentando com o pessoal, estava tendo um problema com relação ao vincular o aluno ao professor, ao componente curricular, a disciplina. Então, eles estavam brigando por isso. Amanhã eu vou estar cobrando de novo lá e vamos ver a resposta. E eu vou mantendo os tutores, né? Algum tutor ou outro pergunta para mim, eu falo, olha, passa isso aí para o pessoal, tá? Então, eu vou estar verificando isso amanhã e coloco lá no grupo, deixa eu até colocar aqui, cobrar os Sagres amanhã, sobre os Sagres. Certo, é porque até agora eu não tive nem o primeiro acesso, aí eu não consigo, fala que vai enviar alguma coisa no e-mail e não chega nada. Aí por isso. Então, aí tá tendo justamente esse problema aí, tá? Mas o pessoal tá trabalhando lá para resolver esse problema. Não é um problema nosso, porque a gente já cadastrou. O problema é esse vínculo, e a hora de vincular, o sistema tá dando esse problema aí. Daniel. Opa, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aproveitando que o nosso colega aqui está falando um pouco sobre o Sagres, eu queria tirar uma dúvida se no Sagres já está constando a questão da matrícula. O Sagre, a matrícula? Isso. Você fala Olha, ó, no polo de Macaubas vai ter lanchinho também, isso aí. No Sagre Veja bem, quando ele cadastra lá, eu acho que já gera um número de matrícula para você. Eu não conheço o sistema, mas quando cadastra, eu acho que já gera um número de matrícula. Só que esse número de matrícula, como você não tem acesso, você não consegue obter, né? Se você está precisando de algum documento, algum comprovante, solicita via e-mail que a gente está atendendo na medida do possível, entendeu? Entendi. Mas essa questão da matrícula é a hora que acessar o sistema. Se está tendo esse problema ainda aí, a gente vai estamos tentando resolver, viu? Tranquilo. Olha lá, ó, o número de matrícula fica no fluxograma. Aí eu não sei como que é a hora que vocês entram lá, para mim, essa visão. Tá?
Lucas, diga, Lucas. Pronto, consegui. É que a mão ainda está maravilhosa para apertar o botão aqui, foi um sacrifício. Rapaz, eu vi a foto da tua mão, ficou feio, viu, velho? Tá bem feio. Só tirando uma dúvida, porque eu lembrei agora, inclusive, o senhor estava falando, eu estava lendo todo aquele documento lá das disciplinas e tudo, e eu fiquei super interessado, eu perguntei até para o Fabrício, mas ele me falou de conquista, mas o senhor, que tem mais vínculo aqui, existe algum projeto de iniciação científica na UESB, DGQE? Existe. Mesmo com o sistema de informação, se existe... Professor Robson, ele tem projeto de pesquisa e aí tem a iniciação científica, tá? Que o aluno pode estar concorrendo. O nosso curso, ele é vinculado ao departamento, tá? Do mesmo curso de Sistemas de Informação. Aqui é o DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia, tá? Eu vou até conversar com ele, é interessante isso aí, né? Abriu aqui a questão, verificar a possibilidade dos alunos de ADS fazerem iniciação científica. Legal, muito bom. Eu vou estar verificando isso com ele. Tranquilo, e eu passo, tranquilo. tá? Para todo mundo que tiver interesse. Okay. Mais alguém aí? Bom, pessoal, eu gosto muito desse bate-papo com vocês aqui. Vocês são muito educados, esperam a vez de cada um conversar, né? Eu gosto disso, tá? Acho que com conversa a gente chega em todos os lugares, né? E resolve muitos problemas do mundo, só com uma simples conversa. Então, eu gostaria de agradecê-los pelo empenho, por estarem aqui agora à noite. Vou estar disponibilizando essa gravação lá no perfil da coordenação, tá? E qualquer dúvida, a gente vai atendendo na medida do possível. A linha de frente nossa aí são os tutores. Se tiver alguma dúvida, manda para o tutor, igual já aconteceu no caso do Lucas, estava com dúvida, assim que já mandou, o Fabrício já mandou para mim, o Roger, estão sempre mandando aí, olha, o aluno está com dúvida assim, então eu passo para eles, verifico dentro do possível, né, na agilidade que a gente tem aqui, e a gente auxilia dessa forma. Então, tem a dúvida, sim, principal, pode mandar com o tutor, eles repassam para mim, a gente tenta resolver. Solicitação, manda lá via e-mail também, a gente tenta resolver bonitinho. Na próxima segunda, para fazer segunda chamada no próximo semestre, no próximo módulo, agora, eu vou até fazer um esquema no Google, no Forms, para ficar, em vez de mandar por e-mail, fica meio, muito e-mail que chega, fica meio bagunçado, então eu vou criar no Google Forms um esquema para mandar por lá a solicitação de segunda chamada, colocar o documento por lá, que fica um negócio mais organizado. Mas é isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Estão à disposição para ajudá-los aí. Boa prova sábado. Vou ver se eu dou um pulinho lá aqui, pelo menos aqui em Jequié. Passo para dar um oi lá para todo mundo. Beleza? Tenham uma boa noite. Até.